Eu comecei a dizer poesia porque o meu pai escreveu versos para mim. É muito interessante isso. Na escola havia sempre alguma coisa em comemoração ao Dia do Mestre, Dia da Bandeira, enfim, em Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre o colégio fazia alguma apresentação artística, chamava os alunos para cantar, para declamar, e foi quando eu comecei a me envolver graças à poesia que meu pai escreveu. E peguei um gosto muito grande pela poesia. Comecei a decorar alguma coisa, eu não tinha... Papai escreveu essa poesia, mas eu não tinha mais nada. Então eu pegava Olavo Bilac, pegava Bastos Tigres, pegava Castro Alves e ficava lendo e querendo entender. Entre os jovens, geralmente os rapazes davam para a namorada livros de J.G. de Araújo Jorge, livros de poesia. Então eu decorei algumas poesias de J.G., Quando, Vergonha, Aquele Meu Balão, enfim, várias poesias que falavam muito do nosso dia a dia, daquela coisa, e eu me empolguei, fui decorando. Aí me convidaram para fazer um recital. Esse recital, eu não tinha muita coisa. Foi aí que fui pegando poesias de Adelmar Tavares, Barcaças, juntei aí umas 15 poesias e fiz o meu primeiro recital. Isso me deu muito entusiasmo e comecei a escrever. Só que eu escrevia poesia muito para baixo, que eu era muito amargo, eu tinha um complexo incrível do meu cabelo, da minha cor, da minha pobreza, e com isso eu comecei a fazer poesia, mas as poesias, na minha opinião, muito amargas, muito infelizes, tanto que eu botei o título desse livro, que não foi publicado, de Castelo de Ilusões, que eu achava assim, que era um livro que, não vou mostrar isso nunca, não vou publicar isso nunca, né? Mas carregava aquele sonho de publicar um livro, entendeu? Que foi o meu primeiro livro. Eu escrevia aquilo que eu conseguia escrever e eu passava a minha emoção no que eu escrevia, né? Então, por isso eu tenho um carinho com esse livro, embora eu nunca tenha publicado. Eu passei para esse livro toda a minha angústia, toda a minha amargura, que não era bem uma amargura, era uma frustração que eu tinha. Encontro-me tão triste interiormente, dessas tristezas sem razão alguma, é a tristeza que a minha alma sente. Realmente não tinha motivo para amargura, a não ser essa coisa, esse complexo e essa tristeza de ser pobre. Mas isso hoje não é o meu estilo, né? Eu digo isso, foi um princípio, e o interessante falar disso é pela guinada que eu dei graças à poesia. Porque a poesia me deu elementos para eu virar a mesa, porque se eu escrevia amargo é porque eu tinha isso na alma. E quando eu comecei a escrever a poesia, e fui convidado várias vezes para dizer poesia, para receber aplausos, para receber parabéns, eu comecei a me empolgar, comecei a ficar feliz. Então comecei a passar para o papel aquilo que eu estava sentindo, que era a minha alegria, que era a minha felicidade. Mudou de rumo a coisa. Olha, a poesia, ela está totalmente, tomou conta de mim por completo. Eu sou uma pessoa que ou eu estou tentando captar alguma coisa para fazer poesia, ou então estou me encantando com alguma coisa que a natureza me deu, que dá para fazer poesia. E tudo dá para fazer poesia. A flor, a estrela, a estrada, a água, a luz, tudo dá para fazer poesia. Um momento de amor, um sorriso de alguém, enfim, tudo dá para fazer poesia. Eu vivo sempre captando, porque nem sempre você consegue captar aquela ideia. Você está com a ideia no ar, mas dar o início à poesia às vezes é complicado. E quando eu consigo fazer, eu fico encantado. Quando eu preciso do tema,
e preciso do início da poesia. Desenvolver, às vezes, é mais fácil. Tem horas que eu fico um bom tempo para dizer uma frase, porque eu não consigo dizer dentro do ritmo que eu gosto e dizer aquilo que eu estou querendo. Então, eu gasto um tempo em cima daquela frase até conseguir fazer. Então, a poesia me dá esse jogo, a liberdade desse jogo. Eu gosto desse jogo de tentar buscar, até que quando eu consigo a frase ideal, a palavra ideal, é como se fizesse um gol. Eu fico radiante quando consigo dizer exatamente como foi como se eu pudesse. Eu não fiz faculdade de felicidade, mas sou bacharel. Eu queria dizer isso, mas não conseguia de jeito nenhum. Até que num dado momento eu consegui. E a poesia, ela, primeiro, com esse negócio de convite de um lado para o outro, de dizer poesia em vários lugares, em igrejas católicas, em igrejas evangélicas, em centros espíritas, em espaços culturais de várias instituições. Então, eu comecei a contato com muita gente, comecei a conhecer. Quantas vezes eu me apresentando junto com outra pessoa, conhecia essa pessoa mais intimamente, a gente tinha um bate-papo, em muitos momentos eu fui muito bem recebido por autoridades municipais, autoridades federais, recebi duas menções honrosas da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, recebi menção honrosa da Câmara de Mesquita, recebi muitas premiações, muitos diplomas de declamador, essa coisa. Então esse reconhecimento, esse carinho me encanta de uma forma incrível, que não é pelo João Prado, mas é pelo trabalho do João Prado, pela poesia do João Prado. Então cada poesia é um filho que nasce, e já tive a honra de ir assistir recitais onde as pessoas declamaram as minhas poesias. Era o meu filho nas mãos de outro, o meu filho sendo curtido por outras pessoas, e isso foi muito gratificante. Eu sei quem sorri com barraco e uma nega, eu sei quem daria milhões pela paz. Eu sei quem amarga faz anos de banquete. Eu sei quem consome champanhe francês. Eu sei quem desfruta de fome riqueza. Mas feliz, não é. Mas eu sei quem mistura feijão com farinha, sorrisos e fé. E essa é a proposta. Passar uma mensagem através da poesia é muito gratificante. Eu, por exemplo, tenho uma poesia que eu fiz no momento que um amigo chegou para mim falando de suicídio, porque ele não aguentava mais a família dele, era muito amargo, ele era muito infeliz, e ele falava, eu vou dar cabo. Tem gente que diz que essa história de quando a pessoa vai se suicidar não avisa, né? Mas ele estava muito amargo e falava, eu não tenho mais nenhum objetivo. Foi quando eu fiz recado. E o recado, eu não sei se o recado eu fiz para ele, disse a poesia para ele. Porque quando ele me contou, quando ele me falou das amarguras dele, eu fui para casa, mas eu fiquei amargo com aquilo. Eu comprei aquela dor dele. E eu assimilei aquela dor de uma forma, como é que pode uma pessoa com um mundo tão bonito, com um mundo tão contente, como é que pode uma pessoa ser tão amarga? Olha como é que eu era daquelas primeiras poesias e quando estava o meu estado quando eu fiz essa poesia recado. Eu peguei toda aquela amargura dele, fui para casa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dizer alguma coisa para ele. Foi quando saiu: todo mundo tem reserva de coragem lá no fundo. Corre, busca a Deus depressa, é a reserva desse mundo. Oi, você que anda triste, cansado da vida e que acha comprida essa vida sem graça. Oi, você que não passa da imagem sofrida, tendo de sobra para dar tanta raça. Oi, você que soluça, seu amor foi embora e chora e se gasta no fundo da vida. Oi, você que caminha na larga avenida alheio ao progresso do mundo gigante. Oi, você que procura talvez nesse instante a mesa de um bar ou a soda fatal. Oi, você
que cansou de esperar, desperta afinal que a festa de vir. Se existe um motivo pra gente chorar, há mil pra sorrir. Segura a viola e segue meu canto, foi feito na raça, é o canto que fica, a dor depois passa e o importante é se dar pro que fica depois. Oi, você que quisera ser dois pra lutar, tua força é de dois, basta crer e enfrentar. Toca o barco sozinho e na hora do vinho alguém vem pra ajudar. Oi, você que se julga tão só nesse mundo e um tédio profundo carrega no peito. Dá um jeito na vida, procura no fundo esse Deus feito raça, esse arrojo que é feito de amor e otimismo, que é feito de empenho, de fé, altruísmo, as armas mais fortes pro homem lutar. Faz um samba do pranto e aproveita esse canto que é bom pra sonhar. Oi você, oi você, oi você, oi você, vem comigo cantar e sorrir de uma vez. Oi você, oi você, oi você, oi vocês. Então, eu procurei passar essa mensagem, passei para ele, ficou muito feliz e não sei se foi o resultado do poema, mas até hoje ele não morreu. Olha, eu sou uma pessoa muito encantado pela vida, acho assim a vida um presente e não me conformo, às vezes até um defeito meu, não me conformo muito das pessoas não verem essa beleza. Muita gente diz que viver é difícil, que viver é complicado. Eu acho que viver é maravilhoso, passar pelos obstáculos é maravilhoso e o despertar de cada dia, o anoitecer de cada dia é encantador. E então com isso eu tenho um problema que muita gente fala assim, mas a vida não é bem assim. Mas eu acho a vida assim, não consigo justificar as pessoas que não encontram essa beleza na vida. Procuro fazer uma poesia, não é uma poesia profissional, é uma poesia por amor. Gostaria de produzir muito mais poesias e de qualidade muito maior. Quando as pessoas falam assim, que poesia linda, me surpreende. Porque eu fiz uma coisa tão simples, eu fiz uma coisa tão terra a terra, e as pessoas curtirem esse trabalho. É bom porque não é uma pessoa que fala, são várias pessoas. Mais uma vez me policio para não me envaidecer, porque essa inspiração vem lá de cima, a gente precisa entender isso e não deixar a vaidade tomar, porque por mim eu não conseguiria fazer nada, né? Essa sensibilidade vem de um outro plano. Curto demais essa sensibilidade porque me ajuda a descobrir os encantos da vida. Agora, sou uma pessoa também que às vezes as coisas me magoam. Uma palavra dita de uma forma indevida para mim mexe com a minha sensibilidade, errado. Mas eu digo também que a gente não pode se permitir por mais de um minuto amargo, por mais de um minuto infeliz. A gente tem que dar uma guinada e novamente buscar nas belezas da vida, como tem uma poesia que eu digo, se existe um motivo para a gente chorar, há mil para sorrir, sorrir pelos motivos bons da vida, sorrir pelas coisas boas que a vida nos oferece. Isso eu acho que é necessário para a gente tocar a vida de uma forma encantadora. Não me conte esse pedaço que essa história me faz mal. Sintonize outra emissora, vira a folha do jornal, mas não venha baixo astral, não estou em sintonia. Não me fale quem pisou, quem pichou, quem molestou, eu preciso de alegria. Minha alma ainda tem pressa de saber da cor da rosa que a promessa em debutão. Minha alma necessita de passar por coração uma coisa de ternura. Quando eu me sento nessa mesa, eu me sinto assim uma autoridade para escrever. Vem a inspiração como se eu estivesse num gabinete. Não sei porquê, talvez porque essas cadeiras passam a forma de uma flor, alguma coisa. E gosto. Na firma que eu trabalhava tinha um corredor que várias vezes eu passei por ali e surgiu uma ideia para escrever alguma poesia. Então, e às vezes aparece a ideia, mas eu fico com a ideia na cabeça, pego o papel e sento aqui e consigo escrever. Algumas vezes vou pensando, já fiz uma poesia na cabeça dirigindo. Quando eu comecei a dirigir, eu comecei a fazer a poesia, ia e voltava. Quando cheguei em casa, a poesia estava pronta e decorada. O poema nasce de várias formas. Às vezes, eu estou fazendo uma coisa, eu fiz uma poesia, aquela depoimento de tragédia urbana,
eu estava cortando um arvoredo e me doeu muito quando eu estava cortando, mas eu ia precisar fazer uma obra exatamente onde estava aquele arvoredo. Então fui cortando galho a galho, fui cortando o tronco, até que tirei o resto do tronco com raiz e tudo, mas aquilo foi me doendo à proporção que eu ia matando aquele arvoredo tão viçoso, tão bonito, tão feliz. E fiquei pensando naquele esquartejamento. E acabou que saiu. Aí ela pegou a faca. Eu vi, seu moço. E zás, com um golpe frio e do pescoço, o sangue fez jorrar. De nada valeu da morta resistência, pois ela mostrava ter experiência no jeito de matar. Depois então, da água que fervia no fogão, sobre o corpo inerte derramou. Aí, ato contínuo, friamente, foi-lhe tirando as roupas, bruscamente, até que o corpo inteiro desnudou. E a cabeça fez-se decepada, as coxas também foram separadas, e o tronco num só golpe, aberto ao meio. Picou-lhe em pedacinhos disparate, pôs sal, pôs cebolinha, pôs tomate, depois de lhe arrancar todo o recheio. Havia uma emoção nos olhos dela, quando temperou toda a galinha e pôs para cozinhar numa panela. Uma poesia que eu fiz para o Mini Vida e Morte, eu demorei 1 ano para fazer, com a ideia na cabeça, mas não conseguia fazer. Mas, porque essa poesia, ela morreu um primo da minha esposa, e ele foi de uma morte violenta, ele caiu, rolou de um morro, que chegou embaixo já estava morto. Mas a homenagem que os meninos na época, meninos de 12 anos, 13 anos, eles jogavam bola num campinho, então os meninos foram no campinho, passaram barbante no campo todo, cruzaram o campo com barbante e botaram papel fino preto em todo o campo, em sinal de luto. Não houve futebol naquele dia. Então foi uma demonstração de carinho muito grande, uma homenagem muito emocionante. E eu falei, pô, isso dá poesia. Mas como fazer poesia de uma tragédia daquela? Até que eu fui tentando, até que saiu Vida e Morte. Num dia de primavera, foi num peito de criança sepultada uma esperança, tão criança que ainda era. Jonjoca morreu, seu moço, e o colosso de menino que sambava na avenida já passou em despedida na avenida em que sambou. Tão criança foi Jonjoca que ficou meio sentido de ninguém ter aplaudido o seu último desfile na avenida colorida. Num domingo, sol de festa, foi-se a festa desse sol. Ninguém quis jogar pelada, ninguém quis saber de nada. Feriado nacional nos campinhos do arrebol. Os senhores já pensaram o que é morrer criança, quando o peito é uma esperança, quando tudo é festa, enfim? Com Jonjoca foi assim. Jonjoca viveu sorrindo. Se existe um passado lindo de Jonjoca demais. Vivia a correr nos campos, a brincar nos matagais e sonhava ser gigante, mas livre como os pardais. Jonjoca sonhava alto. Ainda ia ver na estrada preto e branco de mãos dadas caminhando satisfeito. Não sabia de que jeito, mas que iria ver, sabia. Jonjoca pensou que a vida durasse uma eternidade, ia ser autoridade para lutar pela razão e brigar pela igualdade, um dia ser João doutor para a sociedade. Jonjoca também de certo foi criança de verdade e daria uma fortuna para o mendigo que encontrasse. Seria Papai Noel e o menino que esperasse ganharia tanta coisa. Ah, como iria ser bacana o Natal de uma semana ou talvez até de um mês, de presentes todo dia, de brinquedos, de alegria, e a maior confeitaria a mais moderna e equipada compraria para dar doces para toda a garotada. Jonjoca, pobre Jonjoca, sonhou com paz, com bonança, provou ser mesmo criança. Jonjoca sonhou demais. Nesse mundo, geralmente, quem quer fazer não consegue, quem pode nem sempre faz. Dondoca também pensava um dia chegar bem perto do homem que faz as guerras e gritar de peito aberto: vem, covarde, deixa a guerra para mais tarde, fecha um pouco o gabinete, vem olhar o sol nascer e deixa na terra alheia o alheio sobreviver. Tem coisas na sua terra que você precisa ver. Briga, luta, faz empenho por um pedaço de céu. Na minha rua encalços de 1000 meninos descalços que não têm Papai Noel. No entanto, o grande Jonjoca
Morreu pequeno, coitado. Morreu sem ver realizado o seu sonho lindo demais. Um dia a pneumonia tomou-lhe o corpo sagaz e, definhando aos pouquinhos seu peito, a vida e a esperança, foi destruindo a pujança de otimismo que havia. E a febre que não cessava. Pouco a pouco mais subia. E o João Joca delirava, e gritava um gol sem graça, protestava impedimento e parava num momento para gemer. Ai, que dor danada! Lá vai o branco sorrindo com o preto na mesma estrada. Depois para num sorriso. O seu rosto se ilumina e uma fraca gargalhada a sua boca descerra. E uma frase quase nada murmura. Final da guerra. O palhaço, ele é uma figura para mim muito significativa porque ele é um sofredor que tem que fazer graça. E eu comecei com isso e achava heróico da parte dele, né? Como teve um caso de um palhaço, isso me contaram quando, no princípio da minha história poética, o palhaço que o filho morreu, ele não tinha dinheiro para fazer o sepultamento, foi no circo, fez o espetáculo, recebeu o cachê e voltou para velar o filho e fazer o sepultamento, pagar o sepultamento dele. Isso foi uma coisa assim, para mim, muito heróica, muito amor e muita dedicação pela arte. Ele precisava fazer. Quantas vezes nós seguimos o exemplo do palhaço na vida, que a gente precisa sorrir e estando amargo por dentro. Às vezes a gente precisa passar uma imagem positiva quando por dentro a gente está em pedaços. E o palhaço faz muito disso, né? Aquela caricatura, aquele salto mortal, toda aquela coisa, mas no fundo ele é um ser humano carregado de dificuldades, de problemas, mas ao contrário de muita gente, ele precisa passar a alegria. Naquele momento ali ele não é autêntico, ou ele é a autenticidade da alegria. Ontem pela manhã, eu fui à prefeitura tirar licença para o circo funcionar lá na cidade. Eu não sei se por maldade, se por descaso, se por desinteresse ou quem sabe ironia, um homem bem vestido, mas nu de coração, teve a ousadia e a descompaixão de dizer para esse pobre palhaço que na cidade não havia um só espaço para armar o meu circo criança. Eu, no entanto, não perdi a esperança. Falei-lhe do campo de futebol atrás da escola. Sim, a meninado de certo pararia a bola, a pelada querida, e daria lugar para armar o meu circo de lona colorida. Mas o moço, de coração de aço, respondeu-me então que não podia e nem queria ceder-me aquele espaço. Tentei dialogar, mas vi que era impossível. O moço de gravata estava irredutível e só então percebi uma grande verdade. Havia espaço à beça, mas não boa vontade. Gente, doeu. Dizer para um palhaço como eu, que já viveu, que já sorriu, que já sofreu. Dizer para um pobre velho cansado que conhece as criaturas e quando as faces se mascaram sem pinturas. Dizer para mim que não havia espaço. Olha, eu nem sei quem de nós dois foi mais palhaço. Eu poderia ter lhe dito que espaço a gente arruma. Eu poderia lhe gritar que nenhuma explicação daria-lhe a razão. Que coisa alguma, com sinceridade, deixa-se a fazer quando tem-se a vontade. Eu quisera lhe gritar que no ventre também não há o espaço. E o espaço aparece. Eu quisera lhe dizer que cresce um edifício. E 20, e 30, e 40 andares erguem-se nos ares, projetam-se no espaço, num pedaço pequeno e muito escasso. Eu poderia ter lhe dito ontem de manhã que também lá no Irã existe espaço e que existe algum palhaço querendo construir um circo de paz, mas um homem de gravata diz para o palhaço, espaço não tem mais. Eu quisera lhe gritar que no meu vulgar, no humilde picadeiro, até com pouco espaço, já saíram artistas verdadeiros, cantores, trapezistas e palhaços, e uma centena de outros mais, cujos nomes ocupam grande espaço nas manchetes de todos os jornais.
Eu quisera lhe gritar que o espaço que existe é muito espaço e foi feito para abrirmos nossos braços e cobrirmos de abraços nossa gente. Eu quisera gritar-lhes tão somente que o espaço de tempo que nos resta dá para fazermos uma festa e valsarmos sorrindo dando a mão e ocuparmos o espaço do salão entre rosas e risos. Eu preciso gritar-lhe que eu preciso de um espaço qualquer para fazer rir a quem não sabe o que é. Eu poderia ter lhe dito muita coisa, mas não disse, e saí correndo antes que ele visse uma lágrima rolar no rosto do palhaço. Ah, palhaço, tua lágrima não caia, trapezista, não deixe ela rolar no rosto do artista, faz ela voltar. Ah, palhaço, o espaço do teu rosto é reservado, palhaço, para o gosto de gargalhar. Sorria, meu palhaço, porque o fracasso desse espaço é um teste para ver se és de aço ou se és nada mais do que um palhaço. E ontem mesmo à noite eu fiz na praça o meu show, eu fiz todo de graça. Quando a gente quer, pode dar jeito. E entre a gurizada do jardim, foi motivo de festa para mim, ao ver o filho do senhor prefeito. E o espaço da praça todo rindo. Se era lindo o espetáculo para eles, era para mim muito mais lindo. Gente, o tédio, o desengano, a dor com riso passa. É bom que saiba esse meu prefeito, que tem um espaço para ele lá na praça e um espaço bem maior, aqui, no peito. Da lagoa agora até o acesso ao túnel. O túnel Rebouças com excesso de veículos nesse momento até a segunda galeria do túnel. Depois melhora um pouco, o motorista consegue andar. Eu amo a vida, é muito interessante, porque às vezes, como eu tenho direito também de passar por momentos complicados, momentos assim amargos, tem hora que a gente fica tão para baixo com tanta coisa. Eu sofro muito quando há um desentendimento na família. Alguém se aborreceu com alguém e eu curto muito esses encontros da família em aniversários, almoços, festas. Eu curto muito esse encontro. E quando eu sei que alguém está magoado com alguma coisa e não compareceu, isso me machuca muito. Quando a gente passa um momento difícil financeiro, eu fico muito tenso, muito preocupado, porque eu quero dar o melhor. E quando você não pode dar esse melhor, aí isso frustra. Então eu tenho aqueles momentos, né, meio amargos, mas aí as pessoas da família chegam para mim e falam: levanta, cara, sacode, né? Então, principalmente a Maria José me cobra isso. E o otimismo, onde fica, né? Então, realmente, eu acho que a gente não pode se permitir amargo por mais de um minuto, porque a missão nossa é sorrir e contagiar o sorriso, né? Eu procuro passar para o papel aquilo que eu sinto, a mensagem que eu gostaria que as pessoas absorvessem e entendessem e olhassem a vida de um outro modo. A roda gigante do parque sobe e desce. Sobe e desce, sobe, desce, sobe, desce. E as pessoas passam bem junto das estrelas, depois passam sorrindo rente ao chão. E uma explosão de gargalhadas acontece durante o sobe e desce. Eu queria que essa gente compreendesse e sorrisse quando andasse lá por cima, mas viesse sorrindo se descesse. Eu queria que essa gente compreendesse que a roda gigante da vida sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Até parece a do parque, até parece. Eu queria que essa gente compreendesse e caísse no samba, e secasse esse pranto, e deixasse a dor num canto, que o programa é de cantar. O nosso parque foi montado na avenida e quem souber viver a vida nem vai ver a dor passar. Alegria, minha gente, essa dor passa cantando. Quem tem flores nos caminhos, quem tem sol dourando o peito, de certo não tem direito de viver se lamentando. Alegria, minha gente.
Leva o riso na subida, traz o riso na descida, não sobe e desce contente, pois no meio da descida, nessas guinadas da vida que se vê constantemente, quem teve muito juízo já traz consigo um sorriso para a descida novamente. E quem andou pelos bancos dessas escolas da vida, nem faz questão da subida, pois sabe que a vida traz, tanto faz andar lá em cima ou lá embaixo, tanto faz, o importante na corrida é carregar na descida da subida a mesma paz. A poesia, para mim, ela é você olhar a vida com olhos cor-de-rosa. Você olhar a suavidade das coisas. Como, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa assim meio louca, a poesia que eu estou fazendo, eu acho que eu comentei com você, penso que por trás das nuvens moram anjos. Anjos pequenos, anjos marmanjos, anjos de cabelos pretinhos, anjos pretinhos tal e qual noite sem lua, anjos de cabelos anelados, anjos sujinhos de brincar na rua, e vai por aí, entendeu? Então penso nos anjos, parece assim que eu sou apaixonado pelas nuvens, então por trás das nuvens pode existir muita coisa, né? Então, poesia para mim é isso, é você imaginar essa beleza em todos os momentos, em todas as situações. Eu consigo ver a beleza em todas as situações, não só numa rosa, não só numa praia, mas em todos os momentos, no rosto de uma criança, no rosto de um velhinho, você lutando, você batalhando. Eu vejo poesia nisso tudo. Então, a poesia é você conseguir ver a vida por um outro ângulo e passar para o papel. Eu não preciso de um motivo especial para brindar. Eu brindo a vida. Uma rosa, uma roupa colorida, o sal. As notícias fresquinhas no jornal na manhã que mal começa. A pressa dos que anseiam conquistar. Um pedaço de pão, uma canção, sucesso em quase todas as paradas. Uma estrela diante dos meus olhos brilhando, a madrugada rolando, o sol madruguejando nos telhados, nas praças, nas entranhas, nas estranhas vielas, nos becos, nas janelas, nos palácios de cristal. O cal pintado à beira dos caminhos, o vinho com que brindo a própria vida, o riso, a alegria, a incontida energia que gira os motores, que gela, que aquece, que engrandece, que estremece de sonhos a casa cheia. O sangue em cada veia que bombeia a esperança, o sorriso da criança, o dia lindo. Eu brindo o beijo sim dos namorados, eu brindo o par que vai de braços dados, eu brindo o mar calmo vez em quando feito a vida, e as ondas vez em quando feito a vida bravejando. Os frutos madurando nos quintais, eu brindo o leite fresco dos currais, eu brindo essa saudade ruminando nos peitos que ainda há pouco se entregaram, eu brindo essa esperança germinando nos olhos que ainda há pouco soluçaram. Eu brindo o sabonete, a água fria que banha o meu corpo a cada dia, eu brindo a dor que me burila, que lapida, me torna-me humano, eu brindo o desengano que ensina-me a ser de pés no chão. Eu brindo a primavera, o verão, porque é sempre uma razão para brindar. Eu brindo o abraço de um amigo, porque não há coisa melhor que o peito que se toma por abrigo para se dar. Eu brindo a chuva que lava a minha cara, eu brindo a lua que à noite se escancara de luar, eu brindo o telefone me buscando e a juventude que encara as problemáticas cantando. Eu brindo essa camisa que me veste, eu brindo o cafezinho, eu brindo esses sapatos que me calçam defendendo meus pés pelos caminhos, eu brindo o tamborim, a geografia, o giz, eu brindo o dia assim que ele começa, porque é sempre uma promessa de festança. Eu brindo essa esperança no meu peito, eu brindo esse direito de pensar, eu brindo esse pensar de qualquer jeito, eu brindo as mãos que dão, as mãos que ajudam, eu brindo as mãos que mudam, que constroem, eu brindo as mãos que moem, que edificam, eu brindo as que suplicam e as que ficam sem cessar, estendidas, encabidas de razões para brindar. Você é um poeta que inspira muita gente, você sabe disso. Você tem um impacto muito positivo entre crianças,
entre adolescentes. Não são poucas as pessoas que hoje estão escrevendo e que começaram os seus primeiros passos na poesia graças à sua poesia. Interessante, né? E, de uma certa forma, isso é um legado. Você pensa nisso, você pensa que a poesia é um legado, e se você pensa que a sua poesia é um legado, como é que você encara isso? Como é que você encara esse legado que você está deixando? Eu encaro como uma tarefa, como uma missão. Por isso é que, às vezes, num momento assim que para mim seria mais interessante fazer um outro programa, uma outra coisa qualquer que esteja acontecendo, quantas vezes você tem uma festividade, tem uma coisa em casa, um encontro, uma reunião com a família, e de repente você tem que sair para dizer poesia. Mas eu encaro isso como uma tarefa, uma missão de levar essa mensagem e essa orientação, esse incentivo às pessoas. Tanto que com essa preocupação de fazer o jogral, já é assim uma ideia de despertar nas pessoas também o ato de declamar. Porque parece que as pessoas, nesse evento que nós fizemos, as pessoas abraçaram assim com muito carinho. As minhas netas curtiram muito, e eu já estou aqui com a proposta de fazer com adultos. Eu quero fazer, se eu pudesse, com adultos. 2 poesias, uma minha, se eu pudesse, e Barcaça, da Delmar Tavares, que eu acho muito própria para isso, né? Então, eu acho assim que a gente precisa passar mais isso, a gente precisa levar isso nas escolas, nas praças, no trem, na barca, em todo lugar que a gente possa despertar nas pessoas esse interesse pela poesia, esse interesse pela vida, pela beleza da vida, e passar para o papel. Mas e aí, meu poeta? 77 anos de idade, não é isso? 77 de idade, rapaz. Quantos anos dedicados à poesia? 69, né? 69. Desde 8 anos. Desde 18 anos. Uma coisa muito gratificante, rapaz, muito bom. Principalmente, eu já vivi momentos muito gostosos, momentos assim muito interessantes. E esses 77 anos, é interessante como a gente, as pessoas reconhecem o trabalho. Houve assim uma professora que teceu tantos comentários sobre o trem da vida, ela falando da importância do trem da vida, coisa assim que você nem pensa, que quando a gente faz não imagina assim o alcance, aquela coisa, e valeu. Como é que você faz, que balanço que você faz desses 69 anos de poesia? Eu faço um balanço muito positivo e agradeço a Deus, porque talvez um defeito que eu tenha é achar, eu não sei se é defeito ou se... Eu acho que fazer poesia é uma coisa tão simples. Depende do momento, depende de você estar preparado para captar a ideia e desenvolver essa ideia. Então, às vezes eu falo, gente, escreve, gente, faz, e faz. Pode não sair perfeita a primeira, às vezes, até hoje eu faço poesia que às vezes eu estou agora batalhando para fazer uma poesia e ainda não consegui fazer. Eu fiz os primeiros versos, já decorei as primeiras frases e não consigo sair disso. Mas, por quê? Porque eu não estou no momento legal, não estou naquele momento próprio para isso. Estou num momento legal, estou com outras preocupações, estou muito envolvido com esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, mas num determinado momento eu vou pegar e vai sair.
Então é por isso que eu acho que as pessoas se prepararem para isso, se colocarem à disposição da inspiração, vai acontecer. A vida é você... O que eu poderia dizer para você? A vida é, olhando pelo lado da religião, uma oportunidade incrível que você tem de passar por aqui. A vida é um sopro incrível que você te despertando para curtir esse encantamento todo que é o mundo. Eu acho que a vida é uma viagem que você faz, colhendo rosas, colhendo experiência. E a vida é um momento muito incrível que nós recebemos, uma história para fazer uma história. A vida é o dia de hoje. A vida é essa doçura que é essa oportunidade que a gente tem, a experiência que a gente tem de passar por aqui e deixar um rastro positivo. Eu acho que para isso é que você vive, isso é que é a vida. A vida é esse momento. Eu acho que a vida, cada momento que você vive é um bloquinho, um momento único que você vai juntando a outros e outros. E você tem a oportunidade de vivenciar tanta coisa boa, tanta experiência, tantas coisas negativas também, que você transforma em coisas boas graças ao seu aproveitamento, a sua capacidade de aproveitar. Braços, pernas, cabeça, coração, eu sou João. E não me assuste com essa coisa de tristeza, num segundo eu viro a mesa, posso até recomeçar. Não faço o caso de viver contra a corrente, tenho força suficiente, tenho Deus para me ajudar. Eu vivo a vida muito além dos desenganos, não coloco nos meus planos guerra, ódio, preconceito. A vida corre rapidinho, ligeireza, perder tempo com tristeza não me traz nenhum proveito. É necessário ver o lado bom da vida e vivê-la colorida. Falta cor a gente faz, pois nesse trem da esperança eu sou foguista. Se é preciso ser artista, nesse ofício eu sou capaz. E boto lenha na fornalha e toca em frente. Deus ajuda quem trabalha, Ele bota fé na gente. Vez em quando a gente falha e o trem para de repente. E a esperança vai embora. E a agonia toma conta, justamente nessa hora que a miséria sempre apronta. Eu aí respiro fundo, faço espada dos espinhos, saio a cata pelo mundo, junto os cacos no caminho, e em fração de alguns segundos o trem sai devagarinho. Vai com certa displicência natural, dificuldade, mas no entanto a experiência faz gerar velocidade, estação de paciência logo após felicidade. Alegria é uma parada tão bonita de viver, mas a vida é uma jornada, se a tristeza acontecer, vou passar em disparada, quase não vou perceber. Passa o rio, passa a ponte, passa o tédio, passa a dor, passa o tempo, passa o monte. Maquinista, meu senhor, se passares pela fonte, pare um pouco, por favor. Só não pares na amargura nem na dor desesperada. A viagem é uma doçura, vai de sonhos carregada. Gaste o tempo na ternura, que é a estação mais cobiçada. Se passares por carinho, passe bem devagarinho, para um pouco se puderes. Não faz de conta o sinal, deu defeito, ficou mal, a desculpa que quiseres. Na estação da liberdade, maquinista, maquinista, por favor fique à vontade, liberdade é uma conquista. Deu vontade de parar, deu vontade de correr, tenho tempo para chegar, tenho pressa de viver. Quero ter o que contar quando a vida anoitecer. Sou assim. E o trem avança e carrega uma criança que não cansa de sonhar. Quando a vida é um desatino, recupero eu menino que aprendeu a modificar. E o trem segue em disparada, mágoa, dor, amor, perdão. Ô viagem complicada para chegar à perfeição. Mas a garra se faz viva. Braços, pernas, emoções, lá vou eu locomotiva rebocando os meus vagões. Se os vagões vão carregados das agruras que vivi, muitos vão superlotados das razões por que sorri. E o trem vai desenfreado, serelepe acelerado.
especial para aplicar? Precisamos continuar garimpando por aí, procurando, porque como é gratificante você pegar uma ideia e transformar em poesia. É bom, é válido, a gente cresce. Virei criança no caminho para a vida, de esperança uma estrada colorida, lápis e papel, na imensidão do céu, poemas, contemplando estrelas. João, poesia de viver, relicário, verso simples de entender. João, poesia de viver. João Prado, uma vida, uma história pra se ler. Castelos de ilusões em nuvens tão longínquas, garimpo de emoções expostas pela tinta, lápis e papel, a prosa no pincel, pedaços de sonhos que um dia vi. João, poesia de viver, relicário, verso simples de entender. João, poesia de viver. João Prado, uma vida, uma história pra se ler. Do porto, apagando-se o farol, um novo dia, uma janela de sol, lápis e papel, na estrada um lindo véu, marcando de todos os tempos o porvir. De viver, relicário, verso simples de entender. João, poesia de viver. João Prado, uma vida, uma história. João, poesia de viver, relicário, verso simples de entender. João Prado, uma vida, uma história pra se ler. Uma vida, uma história pra se ler. Uma vida, uma história pra se ler.